Eu sou a Isa Portioli e tá começando o Sacodecast. A minha convidada de hoje, ela é neurocientista, especialista em desenvolvimento infantil e autora best-seller. Seja muito bem-vinda, Thelma Abraão. Ai, obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo livro, pessoal. Ela chegou aqui, logo me presenteou com esse livro que lançou recentemente, certo? Sim. Educar é um ato de amor, mas também é ciência. Na verdade, ele está sendo lançado essa semana no Ah, Brasil. é? Você está sendo uma das primeiras do Brasil a receber um exemplar. Nossa, me sinto lisonjeada. E eu gostei bastante do coraçãozinho. E aqui parece que é um pensamento, mas parece É um cérebro. Uhum. Exatamente. Mas como fez... Eu adorei. Nossa, que incrível. Mas não é o seu primeiro livro, certo? Não, não é. Esse é o segundo livro físico, na verdade. Você sempre teve essa paixão por escrever? Como foi esse processo? Você sabe que não? Gente, eu nunca imaginei. Eu acho que se você falasse comigo 10 anos atrás, falasse que eu ia casar, ter filhos, me tornar uma especialista em desenvolvimento infantil e ser autora de 15 livros, eu ia falar, nossa, que isso, você tá louca, né? Tudo isso foi acontecendo realmente de uma maneira surpreendente na minha vida. E quando eu me tornei mãe e comecei a estudar comportamento infantil, para me tornar uma mãe melhor, eu comecei a me apaixonar por tudo que eu estava aprendendo. Porque aquele conhecimento foi me ajudando também a me entender, né? Entender a minha própria infância, a forma com que eu lidava com os meus filhos. E nessa jornada de buscar conhecimento para ser uma mãe melhor, eu nunca mais parei de estudar. Então, eu comecei a fazer cursos, especializações, pós-graduação, né? Hoje eu faço até doutorado. Para ser uma mãe melhor. Começou assim, mas depois virou uma profissão. Entendi, mas o primeiro impulso, Foi. assim, a motivação... Foi, ser uma mãe melhor. Eu nunca pensei, nossa, eu vou trabalhar com isso, eu vou me tornar uma especialista nisso. Mas quando eu comecei a descobrir tudo que eu estava descobrindo sobre os desafios da infância e o caos que os pais viviam por falta daquele conhecimento, eu me senti na obrigação de falar, meu Deus, eu tenho que compartilhar com as outras mães tudo isso que eu estou aprendendo. Porque tudo que eu estava aprendendo, Isa, estava me ajudando muito em casa. Eu moro, né, nos Estados Unidos. Nessa época eu tinha 2 filhos pequenos, sem ajudante, sem família por perto. Então, eu vivi um verdadeiro caos por falta de conhecimento sobre o comportamento infantil. Então, minha vida foi transformada, né, conforme eu fui entendendo a neurociência, a biologia, o desenvolvimento do cérebro. E eu comecei a compartilhar isso com outras mães, porque eu pensava, se alguém tivesse me contado tudo isso que eu estou aprendendo aqui agora, eu não teria sofrido metade, né, do sentimento de culpa, de angústia, de medo, de insegurança que eu vivi no início da maternidade. Então, parece que eu falei, não, a minha missão vai ser levar isso para outras mães. E aí eu comecei a fazer workshops, criei um Instagram e, naturalmente, eu acabei, depois de um ano, falando, agora eu vou escrever um livro, porque era tanta mãe chegando, eram milhares de mães chegando pedindo ajuda, que eu falava, como é que eu faço para ajudar tantas mães de uma vez? Eu falei, acho que eu vou escrever um livro, porque se eu escrever um livro, eu consigo simplesmente alcançar as pessoas em todos os lugares e compartilhar todo esse conhecimento. E aí comecei a minha jornada de escritora. Nossa, que incrível. E tem uma frase sua que você sempre fala que cuidar de um filho, amar um filho ter um filho é um ato de amor, mas também ciência. Na verdade, esse é o nome desse livro. Ah, né? é o nome do livro, é verdade. Educar é um ato de amor, mas também é ciência. Exatamente, porque quando a gente começa a compreender a importância da infância no adulto que seremos, quando a gente começa a olhar para a infância como a base da construção da nossa saúde física, mental e emocional, não tem como você negligenciar essa etapa da vida. Você passa a se tornar um pai e mãe muito mais responsável, autorresponsável pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, por aquilo que você fala, por aquilo que você faz. E eu falo que é ciência porque quando a gente começa a entender o desenvolvimento infantil, como que é o cérebro humano, né? Por que a gente demora tanto para aprender a lidar com as emoções? Por que é tão desafiador lidar com a raiva? Você começa a ter mais autoconhecimento, começa a ter mais capacidade de lidar com suas próprias emoções. Eu falo que a gente se torna uma pessoa e um ser humano melhor, com mais empatia, com mais compaixão. Então,
aquele olhar de educar é dar comida, dar banho, pôr numa boa escola, né? Dar tudo de melhor para a criança, é uma visão muito limitada de educar. O educar, na verdade, tem a ver com construir, com guiar, orientar, treinar. Eu falo que essa visão neuroconsciente do comportamento humano tira os pais daquele lugar de ditadores e coloca eles num lugar de treinadores, né? Porque o nosso papel é esse, é ensinar nossos filhos para que eles possam desenvolver importantes habilidades de vida ao longo de toda a infância, né? Uhum. Então, você teve muitos desafios ali, sendo mãe. Então, você foi estudar e se apaixonou por esse estudo. E antes dessa entrevista, eu estava até compartilhando com as pessoas próximas, assim, eu vou entrevistar, né, a Thelma, que ela fala muito sobre os traumas na infância, o quanto que afetam o adulto. E aí, o Sim. pessoal, ela é psicóloga? Daí você se especializou em neurociência. Isso, não, eu sou biomédica. Biomédica Isso. e teve uma especialização em neurociência. Tem várias especializações, na verdade. Eu faço doutorado nessa área também. E você dá aulas. Dou aulas, muitas aulas, certifico profissionais. Que incrível. É porque, na verdade, eu não faço terapia com as pessoas. Sim, não O que eu é. ensino para as pessoas é a neurobiologia por trás do comportamento humano, né? Eu falo que esse conhecimento, ele não é terapia, mas ele é terapêutico. Terapêutico, total, total. Porque a partir do momento que você começa a se entender como o seu corpo funciona, por que você está reagindo de determinada maneira, aquilo te traz uma tomada de consciência tão grande que é o primeiro passo para a mudança, né? Então a pessoa começa a se reconhecer, caramba, eu não percebia que eu fazia isso, eu não percebia que eu estava agindo assim. As fichas vão caindo. Exato. Então aquilo te coloca num caminho de querer mudar. E aí eu acho que a terapia entra perfeitamente, né? Que é o próximo passo. Mas não que eu faça terapia com as pessoas. Mas, por exemplo, eu certifico profissionais da saúde, psicólogos, pediatras, na minha abordagem neuroconsciente. Por quê? Todo esse conhecimento, a neurobiologia do trauma, a neurofisiologia por trás das emoções, a gente não aprende na faculdade, ainda não faz parte dos currículos, né, das grades acadêmicas. No Brasil, inclusive, porque muitas vezes em outros países os adolescentes já têm uma introdução nessa temática. Os Estados Unidos está muito mais avançado que o Brasil nessa área, né? Tanto é que tudo que eu aprendi foi nos Estados Unidos. Então, todo esse conhecimento favorece muito a atuação dos profissionais na linha de frente com a infância, com as famílias. Então, psicólogas infantis, fono, nutricionistas, os próprios pediatras. Então, depois que eles fazem as minhas certificações ou a pós-graduação, que a gente também tem pós-graduação para os profissionais, eles falam, meu Deus, mudou a minha atuação profissional, mudou a minha forma de olhar para a infância. Hoje a minha agenda é muito mais cheia, as famílias que eu atendo estão muito mais satisfeitas e eles mesmos se sentem muito mais seguros. Porque compreender a neurociência e a neurobiologia por trás do desenvolvimento humano é uma peça-chave para que a gente tenha bons resultados, né, com o ser humano. Seja uma professora na escola, seja os pais dentro de casa com os filhos, seja um pediatra no consultório atendendo uma criança ou uma família. E você mora nos Estados Unidos há quanto tempo? 7 anos já. Como está sendo a experiência e como foi o processo de morar lá? Olha, eu falo que morar no exterior, ser uma expatriada, é você ter para sempre o coração partido no meio. Por quê? Porque eu amo os Estados Unidos e eu amo o Brasil. Só que de formas complementares. Porque aqui no Brasil tá a minha família, tá os meus amigos, tá a minha história de vida, tá os meus leitores, né, os meus seguidores. Eu trabalho fortemente com o público brasileiro. Mas os Estados Unidos têm a segurança que eu amo, tem o respeito ao próximo, tem, né, aquele respeito ao espaço do próximo. É um país onde você se sente seguro, ouvido, respeitado, e isso tem um peso enorme, né, na nossa vida. Então, eu sempre falo, por que não dá para juntar as duas coisas, né? Então, eu sempre falo assim, que vim para cá, para o Brasil, eu venho me abastecer de amor, de afeto, de conexão, desse calor que só o brasileiro tem, né? E quando eu volto para lá, é aquele lugar onde eu me sinto segura, protegida, onde tudo funciona, onde você olha, está tudo lindo, está tudo, né, funcionando como deveria. Então, um país de primeiro mundo é muito diferente dos outros países. Então, essa experiência de viver num país onde a educação, por exemplo, é gratuita, né? Meus filhos vão para escolas
nota 10, as melhores que tem na Flórida, e tudo é gratuito, é oferecido gratuitamente para você que mora ali naquele bairro, né? Então, é um tipo de coisa muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Todos têm acesso, não só à educação, mas moradia e tudo aquilo que a gente necessita, né? Também queria te perguntar a diferença que você percebe, assim, cultural da criação de quem nasce nos Estados Unidos para os brasileiros. E eu tava pensando nessa pergunta, mas eu logo pensei também a questão do incentivo ao esporte para as crianças, que lá é muito mais forte do que no Brasil. Sim. Gente, a diferença é gigante. Eu vou te falar que eu, como mãe de 2 crianças que foram para lá pequenas, né? Eles foram com 2 e 3 anos. Então, depois de 7 anos, eles têm muito mais do americano do que do brasileiro. E um exemplo. Na escola, as crianças elas têm que manter, por exemplo, os braços no corpo delas. Não podem ficar... Tem uma fila, por exemplo. Vai ter a fila para sair da sala e ir almoçar. Eles têm que manter as mãos no próprio corpo para respeitar o espaço do amigo. Imagina, essa coisa do respeito ao espaço do outro é muito forte nos Estados Unidos. Já no Brasil não tem isso. Você está numa fila, imagina, de criança, então, vai estar uma em cima da outra, uma abraçando a outra, uma gritando no ouvido da outra. Uma do lado da outra. E eles nem ficam enfileiradinhos, né? Fica tipo meio zigue-zague. E lá não, entendeu? Então, isso já é uma coisa também que mostra esse distanciamento que acaba sendo representado para nós como uma frieza, né? Porque o brasileiro, a gente quer tocar, a gente quer abraçar. Sim. Então, essa é uma grande diferença. Outra coisa que eu senti muito quando eu mudei para lá, quando eu coloquei meus filhos na escola, eu tive que desfraldar eles. E eu também tive que tirar a mamadeira. Por quê? Eles não colocam a mão, por exemplo, no bumbum de uma criança para limpar a criança se ela tiver 3 anos de idade. Acima de 3 anos de idade, a criança já tem que se limpar sozinha. Porque eles entendem que isso é uma forma de proteger ela de algum tipo de abuso. Então, olha a diferença. Aqui no Brasil, a criança ela vai usando fralda até muito mais tarde. Tem criança que fica até 4, 5 anos e na escola está tudo bem. A professora vai lá e troca a fralda da criança. E lá nos Estados Unidos, não. Pelo menos na Flórida, onde eu moro. Sim. O desfraude é quando a criança sai da fralda e vai pra calcinha, pra cueca, não é? Exatamente. E a idade indicada, 3 anos, isso não é? Isso acontece naturalmente por volta dos 3, 4 anos. Tem 3, 4 um pouco anos. Antes, tem outras um pouco depois. E uma outra coisa é isso da mamadeira, né? A minha filha, eu lembro que ela tomava mamadeira e teve que parar de tomar. Teve que começar a usar copinho, assim. Porque eles não querem ficar cuidando da mamadeira de cada criança, sabe? Então, é uma forma muito diferente de lidar com a infância, né, do que no Brasil. Eu poderia ficar citando uma lista enorme aqui de diferenças também, mas é muito diferente. Então, assim, o pessoal que está assistindo a gente agora, como que eles percebem os sinais da vida adulta? O que está acontecendo na vida adulta deles hoje? De negativo, de autossabotagem, como eles percebem esses sinais que acontecem hoje devido a traumas da infância? Olha, essa pergunta é boa, mas ela tem muitas camadas e eu vou precisar explicar algumas coisas antes. Tranquilo, a gente tem tempo, a gente tá no podcast. Então, tá bom. A infância é a época onde nós estamos sendo moldados pelo meio. Pelo relacionamento com os nossos pais, principalmente, os nossos cuidadores primários. Os primeiros 3 anos de vida é onde a gente está tendo uma explosão de sinapses cerebrais. O que é isso? Conexão, né, neurais entre um neurônio e outro. Você está descobrindo o mundo, você está aprendendo a se vincular ao seu pai ou à sua mãe, né, as pessoas que cuidam de você. Você vai absorver muito o que está acontecendo naquele ambiente ao seu redor. Você pode não lembrar. Por que a gente não vai lembrar? Porque o nosso cérebro não está amadurecido o suficiente para guardar memórias dessa época da vida. Mas ele guarda de maneiras implícitas. Como que é isso? Ele guarda no corpo e no cérebro como se fosse uma grande biblioteca. Então, toda a construção da base de quem seremos no futuro, ela é feita principalmente aqui nesses 3 primeiros anos de vida. Então, um exemplo. Se você teve uma mãe ou um pai
que te maltratou, ou que te abandonou, ou que não cuidava de você como deveria, não atendia às suas necessidades físicas e emocionais. Ou se você passou por outras adversidades, por exemplo, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, principalmente aí nos primeiros anos da infância, tudo isso são experiências adversas que aumentam a probabilidade de problemas no futuro, como vícios em álcool, vício em droga, comportamentos de risco, obesidade severa, por exemplo. Que mais? Depressão, inclusive riscos aumentados para suicídio. Quando eu falo em probabilidade, é importante reforçar aqui, não quer dizer que vai acontecer, mas aumenta as chances de que aconteça, certo? Eu falo que a ciência ela não é determinista, ela é probabilística. Mas quando a gente olha, por exemplo, para uma pessoa que usa drogas na vida adulta, né, ou um adolescente que está causando muitos problemas, a gente precisa parar e olhar para essa pessoa com menos julgamento, em vez de falar qual que é o problema desse adolescente, qual que é o problema desse adulto, é entender o que aconteceu com esse adolescente, o que aconteceu com esse adulto, para hoje ele, sei lá, usar droga, para hoje ele, né, ter feito escolhas tão ruins, para hoje ele ser um adulto tão problemático, ou, de repente, uma pessoa que vive ciclos negativos dentro de relacionamentos tóxicos, né? Sai de um e entra em outro. Tudo isso tem as suas raízes na forma como fomos tratados, educados, na forma como a gente aprendeu a olhar para nós mesmos, a olhar para o mundo. Isso vai impactando o nosso comportamento, a nossa tomada de decisão, a forma com que a gente percebe o outro, se a gente confia ou não no outro, se a gente vai ter medo ou não, né, de se relacionar, de se entregar, porque se você associou o amor a sofrer, o amor ao medo da rejeição, o amor à dor, você tende a refletir isso nos seus relacionamentos futuros. Total, total. Seja na amizade, seja com namoro ou até dentro do casamento. Porque é como você aprendeu a se relacionar. Mas isso também não quer dizer que você não possa mudar os seus padrões. Exato. É difícil, porém, existe. Tem como, mas Tem. não é fácil. Não é fácil, não é. É igual emagrecer. É fácil emagrecer, gente? Não. Não é. É uma Por quê? mudança de hábito mental. É isso, exatamente. Então, mudar padrões é totalmente possível desde que você tome consciência de que existe um problema ali, algo que você precisa ajustar, desde que você treine aquela habilidade que você deseja desenvolver. Por exemplo, uma pessoa que é explosiva, que tem raiva e grita o tempo inteiro, que tem raiva e explode, que tem raiva e xinga, que tem raiva e ofende. Ela só vai mudar se ela parar para se olhar. Essa pessoa, normalmente, ela não entende que ela está explodindo por falta de educação emocional ou por questões que doem nela, emocionais. Normalmente, ela aponta o dedo para o outro e fala: eu estou explodindo porque você fez isso. Eu estou com raiva porque você fez aquilo. A culpa de eu explodir é porque você não faz o que eu estou pedindo. E eu poderia fazer uma lista infinita aqui, né, de situações onde a pessoa não se responsabiliza por aquilo que ela está fazendo. Ela joga a bola pro outro. Então, enquanto jogar a culpa do meu comportamento para outra pessoa, não vai haver mudança. Sim, o primeiro passo é você ter a consciência que você tem aquela falha. Tipo Que assim, tem aquela atitude que você quer mudar. Primeiro Exato. é você ter a consciência, você enxergar. isso que eu chamo de tomada de consciência. É o nível 1 de tudo. Sim. A partir do momento que você tomou consciência, opa, peraí, eu tenho um comportamento impulsivo, eu tenho um comportamento agressivo, eu me frustro rápido, eu não consigo lidar com minhas próprias emoções. Mesmo quando alguém faz algo que eu não gosto, eu não tenho o direito de ficar gritando, ofendendo, criticando e jogando em cima de outra pessoa todos os meus problemas, certo? É minha responsabilidade olhar para isso e administrar isso, porque afinal de contas, nós não somos adultos, nós não somos mais uma criança. Então, quando a gente toma essa consciência, você vai ter que encontrar formas de desenvolver habilidades emocionais que você não conseguiu até hoje. Porque se você conseguisse, ou se você tivesse essas habilidades, você concorda que a pessoa já estaria agindo de forma diferente? Com certeza. Ela, por mais que tivesse um leve conhecimento dessas habilidades, não estava colocando em prática, né? A ferramenta Então. de lidar
de uma Exato. maneira mais saudável, de uma maneira melhor, né? Pode ser que ela tenha, assim, um pensamento lá longe, eu poderia falar com educação. Só que ela não tá colocando em prática, sabe? Ela talvez no fundo ela sabe que é o certo. Mas Só que sabe ela por que não- que muitas vezes ela não coloca em prática? Porque ela é dominada pelas emoções. Então, o que que acontece? Vamos olhar para a infância? A gente pode olhar agora para a raiz desse comportamento e fazer essa jornada de como esse adulto poderia mudar esse padrão. Então vamos lá, vamos pegar um padrão de uma pessoa impulsiva. Tá bom. Então, a pessoa normalmente que tem muita raiva, ela é impulsiva. É. Ela explode. É. Ela não consegue controlar o comportamento dela. E tem, por exemplo, gente que é impulsiva por compra. Também tem. Também. Que seria um mecanismo um pouquinho diferente, mas a gente pode falar disso. É. Então vamos nessa primeira linha aqui, a pessoa que tem raiva, que é impulsiva, que está na hora da raiva, começa a xingar todo mundo. Vamos voltar lá na infância dela. Provavelmente, né, não posso afirmar, mas uma das possibilidades é que essa pessoa tenha sido criada num ambiente da mesma forma. Com uma mãe ou um pai explosivo, com uma mãe ou pai que não sabiam gerenciar a própria raiva, né? E quando estava com raiva explodia, quando estava com raiva xingava, ameaçava e deixava essa criança com medo. E isso quando acontece, a criança não aprende a se autorregular. O que é autorregular? É a capacidade de usar a razão para lidar com a emoção. Então ela aprende apenas a responder à emoção. Só que a nossa emoção ela é instintiva. A gente não consegue impedir uma emoção. Não consegue. Porque É. o sentimento vai bater, você vai sentir. Porque todo A mundo tem. emoção vem muito rápida. Vem. Mas daí É. vai você como você estava falando, do controle emocional. Porque quando a gente fala, controle emocional. Mas a palavra controle tá no regular, tá É no isso, controlar. perfeito. O quê? A emoção, É que é uma isso. coisa natural. Então, a emoção vem. Eu consigo impedir? Não. Mas eu consigo escolher a minha ação diante daquela emoção. Claro. Não a criança não consegue. Não consegue, porque ela não tem Ela maturidade não tem a pra maturidade isso. do cérebro. Então, quando vem a raiva, ela chora, ela faz birra, ela se joga no chão, ela grita. E se vem um pai que bate nela nessa hora, que ameaça ou que põe medo, essa capacidade de autorregular fica comprometida. Ela não vai aprender isso ao longo da infância. Então, as chances dela ficar repetindo esse padrão durante a adolescência e fase adulta é muito grande, né? Porque ela não teve um bom modelo de educação emocional. Porque qual que é o papel do pai e da mãe? Se acalmar para ajudar a criança a lidar com a raiva dela. A gente chama isso de corregulação. Então, eu me acalmo E pra você se conseguir te acalma porque acalmar. transfere um pouco a e calma, eu né? tô te ensinando a lidar com a sua raiva. A maioria de nós não viemos desse tipo de educação. Então, na minha época, eu sou de 2000, tenho 25 anos. Então, eu acredito que tá vindo com mais força na geração atual, assim. O pessoal Sim. tá se preparando mais pra ter um filho, sabe? No sentido de buscando mais livros, buscando mais essa ciência, sabe? Eu percebo isso. Na minha época, pelo menos pela minha criação, eu não sei se meus pais, eles pegaram livros, deixa eu ler, deixa eu ver, vamos ver. Acho que não, né? Não, Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não. Realmente é um movimento mais recente. Até porque a Recente. ciência avançou muito nas últimas 4 décadas. Esse conhecimento todo que a gente tem acesso hoje sobre o desenvolvimento do cérebro, sobre padrões comportamentais, surgiu depois da ressonância magnética funcional. Então, não faz muito tempo, né? A gente tem aproximadamente 4 décadas que os cientistas, principalmente, puderam explicar muito sobre o comportamento social do ser humano. Então, no Brasil, isso é extremamente recente. Né? Então, nossos pais não tinham essa coisa de ter acesso a tanto conhecimento como a gente tem hoje, não só nas redes sociais, mas através de livros, YouTube, vídeos. né? Eu percebo que hoje em dia os pais buscam mais essa maneira, assim, de internet mesmo, vídeos, pesquisa, uma coisa mais estudada mesmo, pra criação da criança. Eu não sei, Sim. antigamente era mais, de boca a boca, porque no instinto, a avó ensinou, a mãe aprendeu, e aí vai Exato. indo, né? Uhum. Mas sabe qual que é o problema disso? Quando a gente educa no instinto, olha o desastre que é. Se eu for agir pelo instinto, quando eu tô com raiva, o que eu vou fazer? Eu vou gritar, eu vou explodir, eu vou bater. Porque afinal eu tô sendo dominada pelo meu instinto. Então, a razão é o que faz a gente conseguir lidar com esse instinto, que muitas vezes vai ser de lutar, de agredir, né? Ou de fugir.
Tipo, de deixar a criança falando sozinha, de ignorar a criança ou de dar um tapa nela. Então, o instinto é positivo quando eu me tornei mãe, o bebê chorou, vou pôr ele para mamar. Isso é instintivo. Você quer proteger, você quer dar colo, né? É muito importante o instinto na maternidade. Mas quando a gente fala em educar uma criança para dar para ela educação emocional, eu vou ter que aprender a usar a minha razão. Porque senão eu vou viver no caos. Eu vou viver dominada pela emoção. E o que a gente estava falando antes, né? Qual que é esse caminho para a gente aprender a lidar com a raiva? É eu desenvolver a minha habilidade de frear um comportamento mesmo diante da raiva. Vou dar um exemplo. Sei lá, a mãe está com raiva porque a criança fez algo que ela pediu para essa criança não fazer. Se ela olha para essa criança e pensa, puxa, essa criança tem 2 anos de idade e ela ainda não sabe o que está fazendo. E eu vou realmente precisar repetir várias vezes para ele conseguir aprender o que precisa. Opa, naturalmente eu já consigo conter minha raiva. Né? Eu já usei a razão para me acalmar aqui, eu já vou conseguir voltar daqui a 1 minuto e falar diferente com meu filho. Mas, e se eu olho para essa criança e penso, que criança mal educada, que criança atrevida, ela não está me obedecendo, ela está fazendo isso para me testar. O que vai acontecer? Eu vou explodir de raiva, vou partir para cima dessa criança e me defender dela, porque, na verdade, ela virou uma ameaça para mim. E nada mais distante da realidade do que isso. Mas é uma crença popular que muita gente acredita e que é a raiz da violência contra a infância. Porque, ao não ter conhecimento sobre o desenvolvimento do cérebro de uma criança, muitos pais acreditam que com 1, 2, 3 anos de idade a criança está pensando e agindo de forma intencional. E não está. Tipo, olha o tamanho da criança. Exato. Ela é tão pequenininha ainda com essa idade, né? O tamanho até físico. Então, tipo, o cérebro dela, tudo é tão pequeno. Ela ainda não raciocina. Não raciocina. E daí não dá pra tratar como se fosse um adulto, né? Não dá, exatamente. A expectativa irreal em relação ao comportamento infantil é a raiz de muita violência contra a criança. Né? Por isso que eu falo que... Por que a educação neuroconsciente é tão importante? Porque todos nós precisamos entender a nossa biologia. Como que eu funciono? Como que eu faço, então, para me autorregular? Então, na hora da raiva, por exemplo, a gente não deve falar nada. Por quê? Porque você vai se arrepender depois. Na hora da raiva, as nossas partes cognitivas são desligadas. Então, peraí, deixa eu me acalmar, deixa eu respirar, deixa eu me afastar dessa situação 1 minutinho e daqui a pouco eu volto mais calma para ensinar o que eu preciso, para falar o que eu preciso. Faz sentido, Isa? Faz total. Nossa, eu tô aqui viajando já nos pensamentos, assim, de forma positiva. Porque... De forma boa, né? Porque realmente faz muito sentido. E... Como a gente não tem esse aprendizado na escola... Não... É o que eu penso, E outra coisa, assim... A gente não... Eu não sou mãe, mas... Ninguém... Você foi filha? Eu fui filha, mas ninguém aprende a ser mãe. Você pode aprender se você buscar o estudo. Só que assim, não tem muito um curso. Mas você sabia que mesmo lendo um livro... Tem um livro, que é praticamente um curso. Hoje em dia tem esses métodos. Mas é aquela coisa que muitas vezes... Por exemplo, no Brasil, quantas moças não ficam grávidas na adolescência, sabe? E é isso que eu digo. Parece que ninguém tá muito preparado pra ser mãe. Se não buscar um livro, um curso, um Instagram que ensina, entende? Mas ainda assim... Ainda que você leia um livro, ainda que você faça um curso, ainda que você entenda o desenvolvimento infantil, você só vai sentir o que realmente é a maternidade sendo mãe na prática. Eu lembro direitinho de quando eu estava lendo alguns livros para entender, né, sobre a infância e tal. E, gente do céu, quando nasce o bebê, você nunca consegue imaginar o que é a privação de sono. Não tem livro no mundo que consiga fazer você sentir o que é a exaustão da privação de sono, entende? Então, você tá fechando o olho para dormir, de repente o bebê chora e você vai ter que amamentar ele. E daqui 2 horas ele acordou de novo. E você vai passar, talvez, semanas e meses, né? Cuidando desse bebê, porque ele precisa de você. Então, aquela privação de sono mexe com o seu emocional, né? Mexe com a sua vida, tira tudo do lugar. Você antes cuidava só de si mesmo, agora você tem uma vida, né? Para manter, para cuidar. Então, eu falo que tem o lado maravilhoso de você sentir esse amor, de ter que cuidar de alguém, de ter um bebê, né, que é fruto da sua história de vida. E, por outro lado, um aprendizado enorme de aprender a ser resiliente e aguentar coisas, suportar coisas que você não sabia nem que você era capaz. Sabe? E eu falo que isso o livro nenhum ensina. Claro que esse conhecimento é fundamental. Fundamental. E mas vai ajudar a prática... demais. Exato. Exatamente.
Me diz uma coisa, qual que é o maior desafio de ser mãe pra você? Eu acho que é a gente ter que ser um bom exemplo para educar. Porque não adianta muito você falar e não fazer, sabe? Falar para o filho, olha, come brócolis e você não come. Olha, não fica com raiva, não grita e você grita, sabe? Não bate no seu irmão e você bate na criança. Então, eu falo que a gente se reeducar para melhor educar é o maior desafio que tem no papel de mãe. É o que mais dá trabalho, porque a criança parece que ela nasce com um grande espelho para te mostrar todas as suas debilidades, todas as suas dificuldades que você ignorou ao longo da sua vida de solteira, né? Que você cuidava só de si mesma. Mas também é uma oportunidade tão grande de evoluir, de aprender. Eu falo que eu sou um ser humano infinitamente melhor hoje do que eu era antes de ser mãe. E olha que esse processo, ele é longo, porque eu acho que ele nunca termina, enquanto a gente é mãe, porque você tem o primeiro filho, é de um jeito. Aí nasce o segundo, que é uma criança totalmente diferente do primeiro. E não dá nem pra comparar. Não, aí você acha que você vai dominar, porque, nossa, você já sabe tudo. Você sabe cuidar do bebê. Mas aquele guri que nasceu, ele é uma pessoa totalmente diferente, tem um comportamento totalmente diferente, e aí você vai ter um novo aprendizado. Então é o tempo inteiro assim. E aí aqueles filhos vão também o tempo todo mudar de fases, trazer novos desafios. Então é tipo assim, você dominou um desafio agora, tá vindo o próximo. Então é um aprendizado que te leva a crescer muito como ser humano, né? A desenvolver autocompaixão, a olhar para o próximo com muito mais empatia, com menos julgamento. Eu tenho certeza que para muitas mães é assim que acontece, né? Nessa oportunidade de se olhar, de quebrar ciclos de dor. Mas também tem gente que não consegue, né? Tem gente que não entende que é uma possibilidade de crescimento e acaba olhando para a maternidade como um peso, como uma dor. Meu Deus, e agora? Não tenho mais tempo para mim. Existem esses dois lados. Mas, para mim, né, como mãe, como mulher, como ser humano, foi a melhor coisa que me aconteceu. Apesar Que de lindo. todas as dores. Muito lindo. Apesar de todas as dores e apesar de todos os desafios. Nossa, os seus filhos devem ter orgulho da mãe que eles têm. Espero que sim. Porque, olha, eu me dedico, viu? Você se dedica, eu imagino, dá pra perceber. Mas assim, também é uma utopia não errar. Total. Não né? existe perfeição. Isa. Não existe. Isso que eu queria dizer. Não existe perfeição. Não. E aí, só evolução. E aí, quando tem as falhas, como que as mães podem lidar? Porque tem mãe que se cobra. Ai, quero ser uma boa mãe. Eu era essa mãe antes, hein? Aí ela mira em ser uma boa mãe. Mas aí, pode ser que tem falhas no meio do caminho, que é natural. E aí, de repente, você deu um berro com teu filho e… Isso vai acontecer, né? A questão, como que eu olho para isso hoje, né? Eu falo assim, gritar. Por exemplo, para mim, gritar, no início da maternidade, era o meu modus operandi. Eu não sabia reagir a não ser gritando. A não ser me descabelando. É como eu achava que tinha que ser, né? Conforme eu fui estudando, falei, gente, não é assim, tá? Não é assim que a gente deve tratar a criança, não é assim, tem algo em mim que eu preciso mudar. Então, quando eu comecei nesse processo de me dar a educação emocional que eu não recebi, eu fui parando de gritar gradualmente. Então, hoje, os gritos na minha vida são a exceção, não é a regra. Antes era a regra. Então, vai ter dia que você vai explodir. Lógico, vai ter dia que você vai gritar. Mas desde que isso seja a exceção. Porque viver num ambiente de pessoas enlouquecidas, explosivas, que não se controlam, não controlam o próprio comportamento, é terrível. E não é só para os filhos, é para si mesma. Para o companheiro, para a companheira, para o ambiente familiar. Porque você sabia que gritos configuram abuso emocional? Total, total. Ele também ativa a mesma área do cérebro que bater. Sim, você fica… E aí também a maneira que você reage ao estresse, que eu vi que você tá abordando muito. Que legal que você viu isso. Eu vi… Aliás, eu trouxe nesse livro um teste sobre isso. Exato, eu vi que tem um teste nesse livro. Você vai entender bastante sobre autoconhecimento e também o teste de como você lida com o estresse. E como que isso surgiu, né? Porque isso surge também na forma com que a gente vai reagindo ao ambiente em que vivemos na infância e acaba virando um padrão, né, de reação. Então, um pai e uma mãe que grita o tempo inteiro, que explode o tempo inteiro, normalmente ele tem
um padrão de estresse de luta. Né? Luta, total. E aí eu vou falar pelo que eu lembro, né? Tem o padrão de luta, o padrão de você ficar parado, não Congelado. Congelado, você não reage. Isso. O padrão de você ser obediente, abaixar a cabeça. Submisso, bonzinho, pra agradar. E aí, me ajuda nos O outro é fugir, né? A pessoa que foge, corre. Corre. Deu medo, pá, saiu. Ou surgiu um problema, ela corre, ela não resolve, deixa pra depois e vai se embolando nos problemas, né? Porque não consegue lidar com eles. E qual que é o melhor padrão? Não existe isso. Então, o que a gente busca nesse momento? Na verdade, a gente busca isso que eu tô te falando. É o controle. Não o controle emocional, mas a gestão emocional, né? Porque como a gente não consegue controlar a emoção, mas a gente consegue rapidamente, quando você começa a tomar consciência do seu comportamento. Um exemplo, quando a gente está com raiva, se você começar a prestar atenção, antes da raiva chegar, antes da explosão seu corpo já mostra. Você já está com sinais. Já tá, porque muitas vezes quando você para perceber que seu coração tá batendo, ele já tá batendo faz tempo acelerado. Exato. Até você perceber que ele tá acelerado, ele já tá acelerado, faz mó cota e você nem sabia. E por que isso está acontecendo? Porque está ativando o nosso sistema nervoso autônomo simpático, que é responsável pela ativação do modo luta ou fuga. Então, ele vai fazer o quê? Produzir hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, noradrenalina, o coração vai acelerar. Eu sentia um calor na garganta, assim, meu peito apertava, sabe? Então, eu comecei a prestar atenção nesses sinais. Cada um vai ter um. Vai ter gente que... Fica tensa no ombro, respiração ofegante. Já quer gritar. Então, quando você começa a prestar atenção nisso, fala, opa, a raiva tá chegando? Então, peraí, deixa eu respirar, deixa eu contar até 10. Respirar e contar até 10 chama de volta a nossa razão. Eu tenho que usar o meu córtex pré-frontal para contar. Então, imediatamente, isso ajuda a gerir a emoção. E eu consigo voltar a pensar mais rápido antes de explodir. Entende? Então, a pessoa que tem um padrão muito de lutar, muito de agredir, ela tem uma tendência a ter mais dificuldade de lidar com a raiva. Mas é totalmente possível. Eu era essa pessoa que gritava e brigava o tempo inteiro. Então, hoje eu tenho muito orgulho, sabe? De falar, você venceu. Eu consigo. Porque eu acho que o maior vencedor é aquele que consegue vencer a si mesmo, né? Total. Lidar consigo mesmo. Então, eu olho para mim e falo, gente, se eu conseguir fazer isso, eu que vim de uma infância, né, na base do autoritarismo, fui a vida inteira explosiva e hoje como mãe, não sou santa, tá, gente? Não existe isso, não existe perfeição. Como eu falei, claro, tem hora que eu grito, mas é exceção. Eu consigo gerir. Então, eu passei a ensinar muito isso para as pessoas, né? Então, não é só livros que eu tenho. Hoje eu tenho programas de educação emocional, eu dou ferramentas, recursos para as pessoas se reeducarem. E é um processo maravilhoso, que não é só eu que me sinto orgulhosa, né? Os outros pais também, os milhares de pais que já aprenderam comigo, também se sentem e falam, uau, é um divisor de águas na vida. E é. Porque como é que a gente vai educar melhor se a gente não se der a primeira educação emocional que a gente não recebeu? É impossível. Exatamente. É incrível essa... Porque muitas vezes a gente é o nosso maior inimigo, né? Claro, e aí você espera que o teu filho tenha um comportamento que você mesmo não está tendo. Olha que incoerência. E ele é muito um reflexo seu, total. Exato. Vai ser um reflexo, você não vai... É igual eles falam, né? Aquele ditado, o fruto não cai longe do pé. Não cai. Nossa. Sobre isso. Você quer aprofundar alguma parte do livro aqui? Contar pra gente? Uma parte que você acha que o pessoal de casa vai curtir muito, saber... Tem um capítulo inteiro spoiler, sobre traumas, tô pedindo. De infância, que a pessoa vai entender de fato o que é um trauma, o que não é um trauma. Porque existe muito essa falta de conhecimento. As pessoas falam muito de trauma, mas elas não têm tanta noção do que realmente é um trauma, né? Falam de uma forma muito banalizada, né? Sou traumatizado, vai traumatizar. E às vezes é só uma... Às vezes não é um trauma. Não é uma mágoa da criança. Exato. Ou você passou por uma mágoa e você tá falando, é um trauma, né? Sim. Então eu falo muito que existem os traumas invisíveis, né, e que causam danos. Então, as pessoas vão poder entender o que é, por exemplo, um abuso emocional, o que é uma negligência emocional. Às vezes a pessoa fala, mas eu nunca apanhei, meu pai nem me batia, minha mãe também não me batia. Tá, mas será que você foi negligenciado? Será que você recebeu o amor e a segurança que você precisava? A atenção, o afeto, né? Porque a negligência emocional, ela é uma das experiências diversas vividas na infância causadora de trauma. Aquela criança que não recebia um afeto, não recebia um colo, um abraço, acolhimento, validação emocional,
Uma outra experiência diversa que muitas vezes é invisível é justamente o abuso emocional. Aquela criança que fica os pais criticando o tempo inteiro, comparando, ofendendo, envergonhando ou gritando. A repetição desse comportamento ao longo da infância é extremamente danoso. E isso pode deixar marcas profundas, né? Aquela criança que cresce e vira um adolescente que se sente rejeitado, que tem medo de socializar, que fica ansioso demais, e que muitas vezes envolve até uma depressão. Por quê? Porque não se sente bem na própria pele, não tem a boa autoestima, senso de capacidade. Tudo isso ficou afetado pela forma com que essa criança foi tratada na infância. E se a gente não olha para esse lugar, se a gente não reconhece o impacto dessas feridas, a pessoa pode ficar presa num ciclo de dor, né? Então, muitas vezes se isolando socialmente, abandonando para não ser abandonado, ou pulando de relacionamento tóxico em relacionamento tóxico, porque ele fica ali repetindo um padrão conhecido e aprendido. Porque para o nosso cérebro é muito mais seguro ir por um caminho conhecido do que por um novo caminho caminho. novo. Você Exato. já fala, isso aqui é familiar. Exato. Isso aqui é o que eu sempre vivi, né? Então, sempre você teve se atrai confusão por e gritaria aquilo. em casa. É isso. Como assim eu vou ter Um namorado calmo. Um namorado calmo. Aí não tá Exato. dando liga uma coisa com a Exato. outra, né? É aquela história, vem aquela confusão, né? Sim. Confundir amor com estresse, amor com gritaria, amor Amor com com adrenalina, né? É, total. E não é isso, né? Não deveria ser. Não. O amor, pra mim, o amor, ao meu ver, é escolha. E é mesmo, viu? Você sabe que eu demorei muito pra entender isso? Sério, eu tive esse insight porque eu sempre amei literatura. E a gente estudava os livros, né? E eu ficava nas resenhas dos livros que eu aprendia. Aí a minha professora de literatura, ela falou que o contrário do amor é a indiferença. E o amor é escolha. E o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E aí cara, sabe assim… Caiu uma ficha gigante. Caiu uma ficha tijolo. gigante. Quando eu tava no colégio, ela falou isso e eu achei, uau! É verdade. E aí, eu achei tão lindo. Mas e assim… O amor… Eu só experimentei o amor com meu marido. E eu tinha 36 anos quando eu casei. Olha como eu demorei. Que bonito isso! Eu só era apaixonada antes. Eu vivia paixões, Sonhos, entendeu? que é totalmente diferente do amor, Totalmente né? diferente. Assim, eu olhava o moço, nossa, que lindo, apaixonei. Fui flechada por um cupido e ali eu começava… Que dá uma sensação de adrenalina, de tipo… Exato. Pra mim, a paixão é muito entusiasmo, assim. Não, né? é uma delícia ser É uma apaixonado. delícia, mas assim… Mas a paixão passa num casamento, Exato. né? Eu acho que você não pode passar a vida inteira nessa dinâmica. Você tem que amadurecer em algum Total, momento. total. E entender que nem toda paixão vai virar amor, né? Vai poder ser um relacionamento saudável. Então… Eu vivi muitos anos nesse modelo de me apaixono, me envolvo. Era aqueles relacionamentos assim, com adrenalina a milhão. E depois chega, não quero avançar com isso, né? Ou eu abandonava ou me abandonavam, porque na minha cabeça, assim, eu não vou casar e não vou ter filhos. Eu tinha essa crença, né? Você tinha essa crença? Eu tinha, Mas super. você tinha essa crença que isso ia acontecer no seu futuro? Ou você não queria isso pra você? Eu não queria isso pra mim. Ah, tá. Por conta de ver meu pai e minha mãe brigando muito na infância. Então eu via eles brigando e falava, gente, Deus me livre, eu não quero casar. Porque vai ser aquilo que eu aprendi quando era criança. Porque quando a gente é criança, a gente tem uma visão muito limitada da vida, né? Então eu via meus pais brigando, pra mim, o casamento se resumia àquilo ali. Que é o que eu via, né, por fora. Sim, então, total. Eu meio que escrevi na testa, eu não vou casar e não vou ter filho. E isso responde também a primeira pergunta que eu falei, que você falou que são várias camadas, né? Quais os impactos, os sinais que um adulto tá se autossabotando devido à infância? Essa minha própria história explica totalmente, né, essa sua pergunta, porque eu sabotava. Todas as vezes que algum namoro meu caminhava para algo mais sério, eu pânico. Se a pessoa falasse alguma coisa, vamos casar, já aconteceu algumas vezes, eu terminava, eu dava um jeito de terminar, entendeu? Porque eu estava querendo reforçar o que eu acreditava, né? Não, o casamento não é para mim, não vou repetir isso. Demorou muito para eu entender que eu não precisava repetir a história dos meus pais, que aquela era a história deles, que não era precisava minha. ser a sua. Exato. E essa questão de ciclos nas famílias, por isso que falam, ciclos se repetem. Sim. É por isso. Porque você aprende, então você reproduz, né, a cena. Exato. E aí, pra você quebrar um ciclo, que entra no começo da conversa, é você identificar pra você transformar. Saber como transformar. Foi. Só que é assim, a pessoa tem que estar evoluída
e querendo muito. Mas você sabe que, para mim, esse processo demorou muito. Eu não sei se tem pessoas que, às vezes, conseguem mais rapidamente. Hoje, eu tomo consciência de tudo muito mais rápido. Mas esse meu processo de conseguir entender as minhas dinâmicas amorosas, de como eu me relacionava comigo e com as outras pessoas que eu me envolvia, foi, assim, muito sofrido para eu entender. E me desprender daquele padrão. Então, só aos 35 anos, que daí eu passei por um processo profundo, assim, de autoconhecimento, é que eu falei, chega, eu não vou mais fazer isso. Eu entendi o porquê eu estou fazendo e eu escolho agora mudar. E foi quando eu conheci o meu marido, e a gente já está junto aí, são 13 anos de namoro e 12 de casamento. E, gente, eu fiquei tão chocada, porque é incrível como que quando você muda suas lentes para algo, você muda o seu comportamento e a consequência daquilo é um resultado totalmente diferente do que você tinha antes, né? Total, total. Então, assim, no meu casamento, é um casamento calmo. Não tem briga. Tem diálogos, lógico, tem conversas difíceis, mas não tem briga, não tem, sabe, aquela loucura. Que você... Não tem isso. E É saudável. é muito legal, porque minha mãe já faleceu, né? Mas o meu pai foi nos visitar nos Estados Unidos agora, esse mês. E eu conversando com ele sobre isso, né? Ele fala, minha filha, eu tenho muito orgulho de você e eu te admiro muito porque você conseguiu fazer mudanças que eu não consegui. E que Nossa, é difícil para muita gente. Né? Forte. E que é difícil para muita gente. E eu sei o quanto eu causei dor para você e para os seus irmãos com os padrões, né, com a minha forma de ser. E que hoje, com 80 anos, eu olho para trás e percebo. Então, eu fico muito feliz de ver, né, a família que você construiu, o casamento que você tem, o companheiro que você escolheu. Então, para mim, é realmente, assim, um motivo de orgulho. Que nem todo mundo consegue, né? Nem todo mundo consegue. E essa questão, né? Tem muita gente também que começa a entrar nessa onda de estudar mais essa pauta que a gente está falando e entra numa revolta contra os pais. Ai, é verdade. Olha, bem lembrado isso. A gente pode falar sobre isso, se você quiser. É importante. Vamos falar sobre isso. Porque a pessoa se revolta, porque daí descobre. Porque pensa a pessoa que não tem consciência que o que afeta a vida dela hoje é a infância. E quem foi os responsáveis? Os cuidadores. Sim. Então a pessoa se revolta, assim, num nível de começar a atacar. Vai exato. atacar o pai e a mãe e jogar a culpa neles. Tipo, então isso tá acontecendo porque me faltou isso e aquilo. Ou você foi assim, assado. Ou você agiu daquela forma. Nossa, não é sobre não isso. Não é Me sobre diga isso. mais sobre. O que acontece? Quem está nesse lugar ainda está no lugar da criança ferida. Por quê? Ela não assumiu a responsabilidade pela própria mudança. Como crianças, nós somos vítimas, né? A gente foi vítima do que aconteceu, a gente não escolheu aquilo. Mas como adulto, você pode fazer escolhas. Como adulto, a sua responsabilidade se dar o amor que não recebeu, o respeito que não recebeu. Colocar limite no outro, falar, não, eu não quero isso, não, isso não é bom para mim, não, isso não me serve. E enquanto a pessoa está nesse lugar de, ai, coitada de mim, eu sou uma vítima, ela não muda. Porque ela está apontando dedos para os pais. E os pais deram o que tinham, com o que podiam, com o que sabiam. E eles não vão mudar. Eles só vão mudar se eles quiserem mudar. Nós não temos o poder de mudar ninguém. A gente só tem o poder de mudar a gente mesmo. Uhum. E eu sei que para muita gente ouvir isso é dolorido, principalmente se a pessoa tem aquele traço de controlador, né? Você tem que mudar, você tem que fazer isso, o certo é isso. As pessoas não usam as mesmas lentes para a vida, cada um tem uma história. Então, para mim, eu passei muito por um caminho assim, de entender o que aconteceu comigo, de olhar para os meus pais e pensar, puxa, como eles sofreram. Porque se eles fizeram isso comigo, eles passaram por algo muito pior. A dor que eles tiveram, inclusive minha mãe sim, né? O que minha avó fez com ela foi bem mais difícil do que eu passei com ela, entende? Ela já melhorou muito comigo em relação ao que fizeram com ela. Sim. Então, eu tive esse olhar. Da empatia, né? De compaixão, de que, puxa, quanta dor eles sentiam para agir assim comigo. Não falo tanto pelo meu pai, porque o meu pai é o homem mais gentil do mundo. Ele foi o cara, assim, que me fortaleceu profundamente. Tem muita gente que fala, não pode ser amigo de pai. Gente, eu não sei, porque
O meu pai é o meu melhor amigo. Até hoje, ele tem 80 anos e ele é o meu best friend. Eu amo ele muito, muito, muito. E eu amo conversar com ele. E ele também é o melhor amigo do meu marido, dos meus filhos. Ele é um cara, assim, excepcional, entendeu? Sua mãe foi a mais estressada. Eu tinha uma mãe autoritária e um Meu pai pai, muito gentil. sim. Então, eu vivi esses dois modelos. Só que o meu relacionamento... A minha mãe já faleceu, tá? E eu consegui resolver todas as minhas dores antes dela falecer. Isso, pra mim, é uma alegria enorme, né? Porque eu acho que deve ser muito triste quando você perde um pai ou uma mãe. Com aquele sentimento ainda de que, eu não tive tempo de reparar essa relação. Eu tive. Graças a Deus, eu tive. Mas eu olho pra minha mãe como alguém que foi muito importante. Porque eu só tô aqui hoje porque ela me teve. Por causa da história dela. E por mais difícil que tenha sido, foi ela que me trouxe até aqui. Então, como que eu olho para isso? Eu olho assim, eu resolvi não repetir aquilo que não foi bom, né? Aquilo que foi bom eu guardei para mim. E fui trabalhando para mudar aquilo que precisava ser melhorado. Então, eu tive a sorte de ter tido o amor do meu pai. Não que minha mãe não tivesse me amado, mas a forma que ela me amou me machucava. Entende? Ela era agressiva, ela era impulsiva, ela me batia, ela me criticava. Então, meu relacionamento com ela foi extremamente difícil ao longo da vida. E o meu pai era aquele bálsamo que me acolhia, que não, minha filha, vai dar tudo certo, você vai conseguir. Aquela voz, sabe, que vem te tirar da dor. Então, nossa, eu esqueci por que eu tô falando disso. Por que era mesmo? A gente tá falando de tudo isso porque tem muitas pessoas que têm conflitos com pais porque eles se revoltam contra aqueles pais. Isso. Então, assim, mas isso é o primeiro sentimento que vem quando a pessoa começa a querer tomar consciência do que aconteceu. Porque ela fala, pô, eu sou… Um exemplo, vamos lá. Eu sou controladora hoje em dia porque a minha mãe é a pessoa mais controladora que eu tenho. Então, tipo, eu aprendi com ela na minha infância. Aí você tem que pensar… A minha mãe e meu pai fizeram isso, aquilo comigo. Aí você se revolta, né? Então, a gente tava falando dessa parte. É isso, perfeito. Então, você vai pensar, bom, minha mãe era assim e não foi legal. Então, o que eu posso fazer agora para ser mais flexível, para ser mais amorosa? Não vai adiantar atacar. Não vai. Não vai adiantar brigar e na forma de ataque. Jogar culpa nela. Não vai. E a sua mãe não vai mudar só porque você quer. Ela vai mudar se ela quiser, não é? E mesmo assim é difícil. Até a gente, quando a gente quer mudar, não é difícil? Então, em vez de gastar sua energia tentando mudar alguém, gaste a sua energia buscando conhecimento, investindo tempo para você poder se melhorar como pessoa e se tornar quem você gostaria de ser, né? E é isso que eu acho que é tão legal, que eu falo que eu estou construindo um legado. Hoje eu olho para os meus filhos, né? E eu consigo ver já o impacto de tudo que eu estou fazendo na vida deles, em quem eles estão se tornando como seres humanos. E para mim, isso é a minha maior conquista. Esse é o meu maior legado. Imagina eu ficar aqui culpando a minha mãe, culpando, sei lá, o meu pai. Isso é perder tempo, porque eu não tenho como voltar no passado. É chorar pelo leite derramado, passou, né? Passou, não tenho já o que foi. fazer. Então, assim, assuma o papel e a responsabilidade de construir a vida que você deseja a partir de quem você é hoje. Porque você só está aqui hoje por conta de tudo que você passou. Exato. De ruim e de bom. E também, né? se você parar pra pensar, a sua mãe foi a sua mãe pela primeira vez. Exato. Ela não teve a segunda, a terceira. Foi a primeira vivência dela como mãe, sua. Foi essa. Então foi algo novo pra ela. Sim. E hoje eu tenho uma filha, né, que eu falo, gente, é muito difícil lidar comigo mesma. Porque ela é a minha versão. Exatamente. E hoje eu consigo entender tanto a minha mãe. Porque é o que acontece normalmente, né? Eu falo, gente, a minha mãe penou comigo. Porque eu era… Assim, não que eu vou falar que eu era terrível. Mas eu era atrevida, como ela dizia, sabe? Ela falava uma coisa e eu questionava. Não, mas por que tem que ser assim? Não. Então, imagina, eu tenho 47 anos. 40 anos atrás, você lidando com uma criança assim… 40 anos atrás, as pessoas não tinham tantos recursos emocionais, né, para lidar com esses desafios. Então, hoje eu olho para minha filha e vejo quão desafiador é. Imagina se eu não tivesse os recursos emocionais que eu tenho hoje. Será que eu não ia estar fazendo igual minha mãe fazia comigo? Entende? Então, eu tenho um olhar de muito mais compaixão. Deu para entender, né? Deu para entender hoje eu a tua mãe. E isso foi fundamental, porque se eu não tivesse buscado conhecimento e autoconhecimento, talvez eu estivesse hoje no mesmo lugar de dor que ela viveu, por não ter tido a oportunidade de se olhar, de se conhecer,
de ajustar o próprio comportamento, né? Então, eu acho que se ela estivesse hoje viva, vendo tudo, ela estaria muito orgulhosa, né? De tudo que ela construiu, que a gente construiu juntas nessa jornada. Uhum. E de hoje eu poder ser uma mãe que os meus filhos olham e se inspiram, em vez de ter medo de mim, sabe? Pô, se você tem medo dos seus pais, você nem se abre e você não se torna É isso. amigos deles. E eu percebo muito que é uma construção a amizade com os pais, né? Sim. Porque eu, por exemplo, sou muito amiga dos meus pais. Mas foi uma construção. Sim. Não adianta. De confiança, de né? confiança. E também não adianta a mãe, depois de anos, querer, tipo, a filha já tá na faculdade. Nunca te ouviu, nunca te ouviu, nunca te deu validou você. atenção. Exato. Nunca parou pra te escutar, nunca teve uma conversa profunda. Sempre foi o superficial. Ou criticando, brigando. Ou aquela coisa sem muita troca, sabe? Sim. Só no. E aí, comeu? E aí, voltou? E aí, É. entendeu? E aí, depois que o filho tá. Quer ser amigo. Quer ser amigo. Como Não que dá. vai. Você não construiu isso, né? Por isso que eu falo que a infância é tão importante. Eu falo que a adolescência é uma consequência da infância. Então, muita gente fala, Thelma, por que você não fala de adolescentes? Porque o meu foco é a construção, é a prevenção do trauma, é a prevenção do estrago, é a prevenção do caos. Então, quanto mais pais souberem, né, de como funciona um comportamento infantil, o neurodesenvolvimento infantil, o cérebro de uma criança, um futuro melhor vai ser construído. De mais saúde mental, física e emocional. Né? Nossa, é incrível, é. Porque tem tudo a ver. Tem uma frase que diz assim, ó. É mais fácil construir crianças fortes do que reconstruir homens quebrados. Totalmente. É porque você pega na raiz, né? Exato. Depois que a árvore já tá grande. Para reconstruir é muito mais trabalhoso, né, gente? É, Então, exatamente. É como se fosse a raiz do problema e a solução meio que tá ali, né? Na E infância. é difícil. Por que é difícil? Porque eu vou ter que me moldar. Eu vou ter que olhar para pontos escuros que eu não gostaria de olhar. Para pontos doloridos que eu não queria, que eu enfiei para baixo de um tapete por muitos anos. E que a maternidade acaba te convidando a revisitar esses lugares, né? Então não é todo mundo que quer. Tem gente que fala, toma o celular aqui e para de encher o meu saco, entendeu? Total. E é o que Toma a mais. chupeta aqui e para de chorar. E tem muito disso, que mais né? tem. De colocar a criança no celular e a criança fica na tela, ó. E tantas Por pesquisas quê? que já mostram o tanto que é negativo. Então, é mais fácil dar um celular, é mais fácil dar a chupeta para calar o choro, é mais fácil bater. Bater é muito mais fácil. Vou te dar um tapa, cala a boca aí, quem manda aqui sou eu. Do que olhar e falar, caramba, por que eu tô agindo assim? Porque Vem cá, é filho. trabalhoso, é um Muito. processo, tudo muito. isso. Você vai ter que parar, conversar. Vem cá, filho. Lembra que a gente conversou, que não é certo fazer assim, assado? Pois é, me conta aqui. O que você está pensando sobre? Por que você fez assim? Tá, então como que da próxima vez você pode fazer para isso não acontecer novamente? Porque isso não, a gente não vai permitir que aqui em casa isso aconteça, sabe? Então, isso dá muito mais trabalho do que eu falar, tá de castigo, vai pro seu quarto e fica lá até eu mandar você sair. Ou, por exemplo, nunca deixar a criança, o adolescente sair. Não vai sair, vai ficar em casa. Exato. Por quê? Porque o adolescente sair também demanda cuidado da tua parte. Que você vai ter que ficar ciente com quem você tá, Exato. onde você tá, avisa a hora que você chega, né? Então é muito Mas mais fácil isso falar, não que vai vai. dar experiência para ele e Viver uma resiliência. vida. Aham. E se ele confia em você, se você der uma educação com segurança, com afeto e com confiança, inclusive quando você se torna um pai que orienta, e quando essa criança errava, esse adolescente cresce, ele não tem medo de te contar, olha, aconteceu isso, isso e isso, puxa, eu fiz essa cagada aqui, aquilo foi ruim, pai, me ajuda. Ele vai correr para você para pedir ajuda. Mas se você foi um pai ou mãe autoritário, que batia, castigava e que ele se envergonhava pelos próprios erros durante toda a infância, ele não vai te contar. Não vai. Ele vai Por contar quê? pro amigo, pro vizinho. Ele vai contar pra qualquer outra pessoa. Menos pra você. E vai ouvir o conselho. Muitas vezes errado. De outra pessoa. Exato. Sendo que era pro lar ser um ambiente seguro, né? De sobre acolhimento. Isso. Né? Ele vai correr para você ou ele vai correr de você? Então, a gente tem que pensar nisso. Porque um dia essa criança vai sair pela porta de casa e vai pro mundo. Vai. E se você quer que um dia ela volte para compartilhar a vida dela com você, ela tem que confiar em você e não temer você. Ela tem que respeitar você, mas não ter pavor de você. Exato. Né? Muita gente leva o respeito como... respeito é eu ser autoritário. Não é. É eu mandar ele calar Não a boca e me escutar. Respeito é isso. Respeito não é isso. Não é. Olha, meu pai nunca me bateu. Nunca gritou comigo. E ele é a pessoa que eu mais respeito na vida, porque ele me ensinou o que é ser respeitado.
Ele me tratou com respeito, ele me ensinou o que é o valor de ser respeitado na prática. E isso não acontecia com a minha mãe. Eu não respeitava a minha mãe. Hoje eu olho para trás e falo, gente do céu, que terror que foi a minha adolescência, entendeu? E que eu me envergonho do jeito que eu tratava a minha mãe. Mas por quê? Como ela me batia muito, como ela me agredia muito de várias formas, eu aprendi a me defender. Então eu virei uma adolescente, tipo, ela vinha para cima de mim e eu tinha que me defender. Então a gente se ofendia, gritava, era aquela loucura. E por que que eu não a respeitava? Porque ela nunca me respeitou. Então, o respeito é uma via de mão dupla. Total. Você não pode bater num filho e falar, me respeita. Primeiro, você precisa respeitar aquele menino ali como um ser humano e tratar ele com dignidade, conversar, explicar, orientar, dar bons exemplos. Uhum. E uma pauta até que a gente tava falando nos bastidores, a questão do limite, né? Colocar o limite num filho. Porque uma mãe boa não é uma mãe boazinha. Não. Porque educar verdade. não é ser bonzinho, Nossa, né? total. Isso aí que você falou é muito importante. Principalmente porque muita gente confunde, né? Quando você começa a falar de educar sem violência, sem agressividade, as pessoas não veem um outro caminho a não ser ir para a permissividade. Ah, tá, então se eu não posso bater e gritar, então eu vou fazer o quê? Nossa, tem muita coisa para você fazer. A questão é que você não conhece isso. A pessoa que não recebeu educação emocional, ela não tem ideia como que é ser tratado com respeito. Nem ela foi tratada com respeito. Nem ela está se respeitando. Como é que ela vai respeitar alguém? Muito menos um filho. Então, por exemplo, quando você tem um assunto para discutir com seu marido, você não precisa ficar gritando, ofendendo, xingando. Mas por que muita gente faz isso? Porque ele só conhece isso como forma de se relacionar. Ele não tem recursos e nem ferramentas para lidar com o que sente, para ouvir o que o outro tem a dizer, sem julgar, sem criticar. Então, o que o outro pensa e sente é importante. A gente pode conversar aqui, Isa, agora, e você me dá uma opinião totalmente contrária à minha. Uhum. Eu não vou ficar aqui tentando te convencer de nada. Essa é a sua opinião. E tá tudo certo. Desde que você respeite a minha e eu respeito a sua, a gente pode conviver. Exatamente. Nossa, Você não precisa pensar como eu. sou super assim, em todas as minhas relações interpessoais. Assim. Porque senão você vive uma pessoa, você vai viver na guerra, querendo convencer os outros que o seu jeito é o certo, o seu marido tem que ser como você. E você não é dono da razão. Não é. Só que quando a gente vem de uma educação autoritária, as pessoas acreditam que são as donas da razão. Elas vão para um pedestal. Por quê? Porque você vai ter que se colocar num pedestal para esconder o seu complexo de inferioridade, que ficou tão grande, porque você apanhou tanto, você foi tão desrespeitado, você foi tão humilhado, tão criticado, que o jeito que você achou de sobreviver é: eu sou forte. Aí você bota aquela armadura bem forte para se proteger da dor e você sobe para um pedestal onde eu tenho razão, eu sou o certo. Eu sou autoritário também. Os outros são os culpados. Uhum. Eu explodo porque a culpa é do outro. Você não assume a autorresponsabilidade. E mascara seu sentimento Exato. verdadeiro. Você não tá Por sendo... isso que dói quando você vai ter que tirar essas máscaras e se tornar um pai melhor, uma mãe humana, uma mãe com mais compaixão. Você vai ter que sair desse pedestal, porque você erra pra caramba todos os dias. Todo mundo erra. Como que você tem lidado com seus próprios erros? É com um chicote? Nas ou suas é com costas, compaixão? exatamente. Porque muitas vezes a pessoa tem ali um defeito e ela fica chicoteando as próprias costinhas dela ali, entendeu? Então, Que é a falta de amor próprio. exato. Só que quando a gente entende, caramba, eu sou humana. Eu erro e tá E tudo eu bem, erro. faz parte. E quando eu errar, eu vou me acolher, como ninguém nunca fez, porque você nunca recebeu isso na infância. Então, você vai ter que aprender. Porque a partir do momento que você aprender que esse erro pode ser um grande caminho de aprendizado, você vai poder fazer o mesmo pelo seu filho. E aí você vai se tornar um guia, alguém que treina, alguém que orienta. Uhum. Mas para isso, você vai ter que sair desse pedestal de perfeição. Porque muita gente tem essa idealização. Por que a gente quer se tornar perfeito, Isa? Porque a gente entendeu lá na infância. Será que então, se eu não cometer erros, eu for perfeito, papai e mamãe vão me amar? É o condicional, né? Exato. Porque quando eu errava, eu apanhava, então eu não posso errar. Então eu tenho que ser perfeito. E aí você vai para esse lugar de eu sou perfeito. O mundo é o problema, menos eu. E isso é um auto-engano muito grande, né? Porque enquanto a gente não tiver a humildade de se olhar e falar, caramba, eu erro muito. E todo mundo vai errar. E essa é uma oportunidade de aprendizado. Eu jamais estaria aqui hoje. Eu jamais seria quem eu sou hoje se eu não tivesse um dia reconhecido que eu não era uma boa mãe. Ou pelo menos eu não era a mãe que eu gostaria de ser. E que eu tinha que olhar para as minhas dores para poder mudar um padrão. Para poder ser mais amorosa, mais conectada, mais presente. Então, essa humildade de se olhar com a humanidade, né, com a vulnerabilidade que temos,
É maravilhoso demais. Essa humanização tira um fardo, uma tonelada de peso das costas, né? Nossa, é verdade. E é um legado bonito que você deixa, né, no mundo, assim, que você tá deixando. Porque se as pessoas se você tiver uma criação com mais amor, né, mas não romantizando esse amor, um amor com limite, com uma criação saudável, essa criança vai crescer um ser humano melhor e o mundo vai ser melhor. Exato. Porque a gente vai lidar com É pessoas isso. mais saudáveis, né? Sim, você vai atrair pessoas diferentes, né? Tipo, quando a gente costuma atrair pessoas que a gente se conecta com elas, né? Então, por exemplo, se você foi educado por pais que muito na base do medo, você se torna uma pessoa com um determinado padrão, você acaba buscando pessoas parecidas. Sim, né? sim. Tem até uma frase, né? Sua vibe atrai sua tribo. Exato. Então, por exemplo, meu marido, eu só atraí um homem estável, calmo, fiel, Porque amoroso, você porque eu mudei. compatível a isso. Mas antes eu não era. Então você atrai outro perfil. Eu jamais atrairia um homem com aquele perfil antes de É. tudo que eu passei, entendi e decidi mudar, entende? Total, É total. sobre isso, né? É verdade. Você se conecta ali com quem tem a ver com você, né? A gente tem assim, tipo anteninhas, né? Aham. A gente se reconhece. Nossa, eu adorei nosso bate-papo. também. Foi incrível. Muito bom. Você pode olhar pra câmera e divulgar suas redes sociais. Gente, quem quiser saber mais sobre educação neuroconsciente, me siga no Instagram, Thelma.Abraão. Também, Abraão tem H entre os dois As, tá? Eu também estou no TikTok, no YouTube. E parabéns por você estar aqui tentando se conhecer, aprender a fazer diferente. Eu te falo já que esse é um caminho desafiador, mas que transforma. Você vai colher muitos frutos e você vai ter muito orgulho da pessoa que você vai se tornar. Mais uma vez, obrigada pelo presente e obrigada pela presença, Eu por que ter agradeço. dedicado seu tempo, vir aqui bater esse papo bacana. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Inscreva-se no canal do Sacodecast, é de extrema importância. Eu posto vários cortes curtos no TikTok, Instagram, @sacode.cast no Instagram, no TikTok, Sacodecast, tudo junto. E se você curte ouvir Spotify, a gente também tá no Spotify e você pode seguir a gente por lá. Muito obrigada e até a próxima!